Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel número 294, sexta-feira, 12 de julho de 2024, trazendo para vocês a síntese da geopolítica nessa semana, minhas ideias, um resumo com os principais fatos que eu considero mais relevantes nesse mundo cada vez mais complexo. E eu escolhi como tema principal dessa semana os 75 anos da maior aliança militar do planeta, e a reunião de cúpula aconteceu de terça até ontem, quinta-feira, lá em Washington, capital dos Estados Unidos. Mas antes de prosseguir, lembrar vocês, se vocês ainda não seguem o canal lá no YouTube, dá um pulinho no YouTube, segue o canal, marca lá o sininho, né, para vocês serem lembrados sempre que eu postar alguma novidade, né? Nós já estamos quase chegando lá aos 10 mil, né? Mais um pouquinho aí, falta muito pouco para chegarmos a 10 mil seguidores no YouTube, e fico muito feliz com esse número, contando com a confiança de vocês. E também lembrando que estamos, né, o nosso podcast está no Spotify, está no Apple Podcast, e diariamente posto lá no Instagram novidades e coisas lá no Story, e também o Minuto Conexão Gel, que tenho tentado aí postar no YouTube e no Instagram quase todos os dias. Bom, vamos lá, vamos falar agora de 75 anos da OTAN, lembrando a todos que a OTAN foi criada para rivalizar, para impedir que a União Soviética avançasse sobre o restante da Europa. A aliança iniciou em 1949, por isso que estão celebrando agora 75 anos. A reunião de cúpula dos países da OTAN aconteceu essa semana lá em Washington, 32 países, e aqui já um detalhe que é importante lembrar vocês: Finlândia e Suécia participando, né? São os dois mais novos países membros da OTAN. E, na minha avaliação, uma das grandes derrotas do Putin com essa decisão dele de invadir a Ucrânia, a entrada da Finlândia e da Suécia da OTAN. Os dois países eram neutros, países ali do Mar Báltico, geograficamente muito próximos da Rússia. A Finlândia fronteira com a Rússia, efetivamente, uma larga fronteira com a Rússia, e a invasão da Rússia na Ucrânia acabou empurrando a Finlândia e a Suécia para a OTAN. Só um dado importante. Mas essa reunião ela tinha aí bastidores muito importantes. Primeiro, a instabilidade do presidente anfitrião, né? Todos nós estamos acompanhando aí a instabilidade do presidente Biden diariamente. Vocês estão assistindo aí várias notícias. Muita gente já falando da Kamala Harris, etc., doadores democratas pedindo para o Biden abrir mão. A convenção democrata será de 19 a 22 de agosto, lá em Chicago, que é quando formalmente os democratas vão escolher o seu candidato. E na semana que vem teremos a convenção republicana. E lógico que o Trump vai bater muito no Biden, vai aproveitar muito o desempenho do Biden no debate, né? Então, assim, esses próximos dias, esse final de semana, vocês vão continuar vendo muita coisa a respeito dessa situação. Então, reunião em Washington, 32 países membros da OTAN, Biden fragilizado. Mas não era só ele fragilizado. O presidente da França, Emmanuel Macron, também numa situação bastante difícil. A esquerda, a coalizão de esquerda, que era algo que o Macron não previa quando ele chamou as eleições, ele não esperava que a esquerda se unisse numa coalizão. Acabou que no segundo turno a coalizão de esquerda teve mais votos do que a direita da Marine Le Pen, e os centristas lá do Macron ainda conseguiram ficar no meio. O partido de centro do Macron ficou no meio ali entre a esquerda e a direita. Pois bem, e agora? Né? Nenhum dos três blocos tem maioria. O Macron segurou o seu primeiro-ministro por enquanto, mas a esquerda, obviamente, pressionando para que o Macron troque o primeiro-ministro por um primeiro-ministro do bloco da esquerda, que não tem a maioria. Ou seja, eu vejo aí um ano complicadíssimo para o Macron para poder votar tudo aquilo que ele acha importante, nuvens cinzentas na França, e agora que a França vai sediar os Jogos Olímpicos, vai estar aí, digamos assim, nos holofotes nas próximas semanas, mas com essa sombra aí do parlamento francês bloqueado, digamos assim, né? Paralisado. Algumas manchetes aí de jornais falando de uma França ingovernável. Bom, tivemos também o primeiro evento do Keir Starmer, o novo primeiro-ministro britânico, depois da grande vitória trabalhista lá no Reino Unido.
O Zelensky não podia deixar de aparecer, logicamente que ele tinha que mostrar presença e lembrar da guerra no seu país, e foi o tema mais importante, né? Demonstrações aí de preocupação com relação ao conflito da Ucrânia, mas nenhuma promessa, nenhuma questão clara, nenhuma mudança clara de que a Ucrânia vai efetivamente entrar para a OTAN. Não, continuam as tratativas, etc. A Ucrânia está no caminho, mas nada de concreto. Inclusive nos bastidores, em entrevista, o Jens Stoltenberg, que ainda é o secretário-geral da OTAN, vai transferir para o Mark Rutte, da Holanda, em outubro, ele falando que a Ucrânia só entra para a OTAN depois que acabar a guerra com a Rússia. Quando é que vai acabar a guerra com a Rússia, né? Muito difícil, né, da gente dizer quando que vai acabar a guerra com a Rússia. Estados Unidos, Holanda e Dinamarca confirmaram que a Ucrânia, pilotos ucranianos já vão estar pilotando os jatos F-16 ainda no verão, uma informação importante para a Ucrânia. Tem a questão daquele comando conjunto da OTAN lá na Alemanha para treinamento das tropas ucranianas, também é um dado importante. Chamou muita atenção que nada falado formalmente sobre o conflito em Gaza, um tema aí sensível, que a turma da OTAN, dividida nessa questão, entre Israel e Hamas, Hezbollah, Palestina, criação do Estado palestino. Então o assunto Gaza não foi falado, um assunto bastante espinhoso. China, os Estados Unidos tentando empurrar de novo a OTAN contra a China, então muitas coisinhas ali de China apoiando a Rússia na guerra da Ucrânia, etc., falando aí da importância do Indo-Pacífico para a OTAN, ou seja, novamente os Estados Unidos forçando a barra para a OTAN como um todo também ter ali claramente a China como uma oposição. Mas nos bastidores, o que com certeza foi muito conversado entre os líderes da OTAN foi uma OTAN com os Estados Unidos tendo Trump como presidente. Isso aí é lógico o que aconteceu. Os líderes da OTAN conversaram muito como manter o apoio à Ucrânia, tendo os Estados Unidos, que é o maior país, né, a maior potência militar do planeta e, obviamente, a maior potência militar da OTAN, os Estados Unidos é presidido por um presidente que diz que em 24 horas resolve o conflito da Ucrânia. Então, assim, a OTAN tentando envidar esforços para apoiar a Ucrânia contra a Rússia, para expulsar a Rússia dos territórios ocupados dentro da Ucrânia, mas tendo aquela sombra de que em novembro, eleições gerais nos Estados Unidos e a possibilidade de chegar um presidente que diz que em 24 horas resolve a questão. E, obviamente, se ele diz que 24 resolve a questão, ele está falando da Ucrânia ter que aceitar que aqueles territórios todos que a Rússia hoje ocupa vão ser russos mesmo. Então, assim, isso aí foi o papo dos bastidores nesses 3 dias lá em Washington. Também lembrando a vocês que ontem, na quinta-feira, líderes da Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, dentro dessa vibe aí dos Estados Unidos de tentar puxar o tema China lá para a OTAN, estiveram presentes, estiveram reunidos com os líderes da aliança militar. E só para fechar, lembram do Viktor Orbán? Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, está na presidência pro tempore do Conselho da União Europeia, né, do Conselho de Presidentes, da presidência da União Europeia, para esses 6 meses. O Viktor Orbán deixou Washington após a reunião da OTAN. A Hungria é um país membro da OTAN. E adivinhem quem o Viktor Orbán foi visitar? Exatamente, ele foi visitar o Trump lá na Flórida, né? O Orbán, na semana passada, esteve primeiro na Ucrânia, depois na Rússia, depois na China, para falar justamente sobre guerra na Ucrânia. E ontem foi visitar o Trump depois do término da reunião. Ou seja, dá até a impressão de que ele foi em cada um destes para escutar algumas coisas, falar outras, e agora foi conversar com o ex-presidente Trump sobre o resultado dessas conversas, o que, sinceramente, é bastante inadequado, considerando que o ex-presidente Trump hoje nem formalmente ainda é o candidato republicano, somente após a convenção do partido declarar candidato na semana que vem. Vamos ficar de olho. Outro tema muito importante essa semana, a visita do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na Rússia. Vocês lembram que Narendra Modi foi reeleito para um 3º mandato. A Índia é país importantíssimo, atualmente a 5ª maior economia, mas será a 3ª maior economia do planeta ainda nessa década.
A Índia, a maior população, já ultrapassou a China, uma população jovem comparado com a população de outros países, inclusive com a população chinesa. A Rússia se tornou o maior fornecedor de petróleo da Índia. A Índia é o terceiro maior importador de petróleo do planeta, e a Índia comprando petróleo mais barato da Rússia. Dado importante, a Rússia é um grande fornecedor, histórico fornecedor de armas da Índia. E um ponto importante, a Rússia é fundamental para o programa nuclear indiano, especificamente o programa de submarinos nucleares da Índia. A Índia, ela conseguiu, junto à Rússia, de leasing, um submarino de propulsão nuclear lá atrás. O primeiro submarino russo de propulsão nuclear que chegou na Índia foi em 1987, para treinar as tripulações indianas de como operar um submarino de propulsão nuclear, que não é algo fácil. E só para vocês terem uma ideia, hoje a Índia não tem nenhum submarino russo, mas já tem um contrato de fornecimento de um terceiro submarino de propulsão nuclear da Rússia, que deverá chegar na Índia no ano que vem. Um contrato de leasing de 10 anos, 3 bilhões de dólares para a Índia ter esse submarino nuclear russo, para poder operar esse submarino por 10 anos para treinar suas tripulações. Só que a Índia já possui um submarino de propulsão nuclear, mas é um submarino balístico, um submarino fisicamente maior, que lança mísseis de longo alcance, e o segundo submarino balístico de propulsão nuclear da Índia deve entrar em operação, em termos assim, de se tornar operacional, poder ser empregado pela esquadra indiana, pela Marinha da Índia, ainda neste ano. O segundo submarino. Então, por que a Índia ainda tem esse contrato de leasing para um submarino de ataque de propulsão nuclear, russo? Interessante isso. O que fez o Modi ir agora na Rússia, primeira vez que ele visita a Rússia desde o início da guerra da Ucrânia, num momento, obviamente, muito delicado. O Ocidente ficou preocupado com a visita do Narendra Modi lá, a Índia reforçando sua posição de neutralidade estratégica, digamos assim, A Índia, ela quer deixar claro que ela nem está do lado da Rússia, nem está do lado dos Estados Unidos, da OTAN, mas não podemos esquecer que o grande opositor geopolítico da Índia é a China, Então, e essa aliança, digamos assim, essa parceria forte entre Rússia e China, obviamente a Índia não gosta, e é importante o Narendra Modi manter o contato direto com Putin, lá na Rússia, porque a Índia ainda depende demais da Rússia em termos de armamento, especificamente na área dos submarinos de propulsão nuclear. Essa é a questão chave, questão do submarino de propulsão nuclear e, obviamente, a questão do fornecimento de petróleo da Rússia para a Índia, são questões chaves. O Putin tentando, inclusive, atrair a Índia para investimentos no Ártico russo, novos projetos de prospecção de petróleo no Ártico russo, etc, etc. Então, eu considerei essa visita do Narendra Modi lá na Rússia muito importante essa semana. Então, estamos de olho, conflito em Gaza, a situação ainda indefinida, aquela escalada do conflito em direção ao Hezbollah lá no Líbano não aconteceu ainda, mas não está totalmente descartada. O grupo de batalha do USS Wasp, que é um mega navio anfíbio dos Estados Unidos, não é um porta-aviões, mas tem diversas aeronaves, diversos helicópteros, aviões que decolam verticalmente. O grupo de batalha do Wasp está ali no Mediterrâneo, no leste do Mediterrâneo, ali esperando uma possibilidade de ter que fazer uma evacuação de americanos do Líbano, caso Israel realmente decida invadir o sul do Líbano para atacar o Hezbollah. Lembrando a vocês, Hezbollah, aquele partido político que tem uma ala armada fortíssima, e apoiado pelo Irã. E falando em Irã, eleições no Irã, na última sexta-feira, o Massoud Pezeshkian, aquele moderado, 69 anos, médico, deputado desde 2008, ele acabou vencendo as eleições. Nas várias leituras que fiz aí ao longo da semana, a impressão que tenho é que realmente o Said Jalili, que era o seu opositor, quem concorreu contra ele, assustou um pouco. Ele realmente era muito radical, contrário ao acordo de 2015, aquele acordo lá do programa nuclear iraniano que o Irã fez com o Ocidente, e percebi aí que o Ayatollah Khamenei não quis mexer nessas eleições, deixou o Massoud Pezeshkian vencer.
mais no sentido, porque o Pezeshkian ele é favorável a esse acordo nuclear de 2015, que os Estados Unidos tinham saído com Trump, e ele é favorável a uma aproximação maior com o Ocidente. Eu acho que, de uma certa forma, embora a gente saiba que o Ayatollah Ali Khamenei é quem manda efetivamente no Irã, mas a vitória de um candidato, de um político mais moderado, mais que vê com bons olhos a aproximação com o Ocidente, me pareceu muito importante, também até em relação à questão ali de Israel, Oriente Médio, né? Embora o Pezeshkian tenha até afirmado apoio ao Hamas, apoio ao Hezbollah, mas pelo perfil dele mais moderado, eu acho que foi uma boa notícia para a região de uma maneira geral. Outro tema que estamos de olho, na África, Mali, Burkina Faso e Níger, formalmente saindo da comunidade econômica dos países da África Ocidental e formando aí uma confederação dos estados do Sahel. 3 países, 3 ex-colônias francesas, mais uma vez, lembrando aí da falência da política externa francesa para a África, na minha avaliação, toda aquela confusão de interromper a prospecção de urânio lá no Níger. Níger era um dos grandes fornecedores da França. A França depende muito de importação de urânio. A energia elétrica francesa, praticamente quase toda, vem das usinas nucleares francesas, e o urânio, não tem urânio na França, a França importa urânio. O Níger é responsável aí por 20% de tudo que a França importava de urânio, e agora a coisa mudou de figura. A Rússia cresce ali no Sahel, na parte militar, e a China na parte econômica. Estamos de olho. Também estamos de olho aqui na América do Sul. 2 temas para vocês. Primeiro, a entrada formal da Bolívia no Mercosul. Eu vi isso como positivo. Nós não temos que... Esquece a questão de governo, vamos ver a questão dos estados. Tem um Mercosul mais forte, é importante. O Mercosul não anda bem, muitos problemas, mas a entrada da Bolívia vi como positivo. Na reunião que ocorreu essa semana, lá em Assunção, no Paraguai, formalizou a entrada da Bolívia como novo membro, achei importante. A visita do presidente brasileiro, depois de Assunção, lá na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, também achei importante. Foi com 100 empresários brasileiros, de olho principalmente na questão do lítio da Bolívia. Também é importante a questão da integração ferroviária, achei muito interessante isso, integração da Bolívia por estradas de ferro com os nossos portos, também uma medida bastante importante. Nosso presidente lá falou sobre as eleições na Venezuela, numa sinalização, pelo menos em termos de discurso, de que a Venezuela precisa conduzir eleições limpas. Na minha avaliação, nos bastidores, foi conversar com o presidente da Bolívia para preparar, digamos assim, para mau tempo, né? Temos eleições na Venezuela, 28 de julho, como falei com vocês já estão acompanhando isso, eleições gerais, e pelo tudo que eu estou vendo, o Edmundo Gonzalez, que é o candidato da oposição, impulsionado aí pela Maria Corina, a ex-deputada Maria Corina, está indo muito bem, inclusive, em termos aí das pesquisas, em vários institutos de pesquisa, dizendo que ele vai vencer as eleições de 28 de julho. Então, a visita do presidente brasileiro na Bolívia, conversando com Luiz Arce, não falou sobre o Evo Morales. A Bolívia passa por essa crise entre Luiz Arce e o Evo Morales, mas eu acho muito positiva a entrada da Bolívia no Mercosul, e também positiva a ida do presidente brasileiro lá para tentar, digamos, estreitar laços econômicos com a Bolívia. O Brasil tem que fazer isso com todos os países da América do Sul, na minha avaliação. E só fechando em relação às eleições na Venezuela, que estamos de olho, uma notícia para vocês: os navios russos que estavam lá na Venezuela deixaram La Guaira, que é o porto principal da Venezuela. Não sei para onde esses navios vão, mas eles deixaram o porto de La Guaira no dia 7, e aquela preocupação com relação a Essequibo, etc., ela acaba reduzindo. Pelo menos apoio da Rússia direto com a presença de navios de guerra lá. Isso não vai acontecer caso o Maduro resolva fazer alguma loucura de invadir a região do Essequibo. Vamos para a boa notícia? Boa notícia: venda de 6 Super Tucanos para o Uruguai, $100 milhões, importante para a indústria de defesa brasileira. Portugal também iniciou negociações formais para aquisição também de aeronaves Super Tucano, uma boa notícia. E outra boa notícia, a empresa de drones brasileira, isso achei também muito, muito bacana.
a ExmoBots, que é uma das maiores empresas de fabricação de drones da América Latina, né? A maior fábrica da América Latina de drones é da ExmoBots brasileira, que fica em São Carlos, São Paulo, e a versão armada do Nauru 1000, que é um drone fornecido ao Exército Brasileiro, a versão armada vai entrar em testes com lançamento de mísseis no ano que vem. Achei essa notícia sensacional, muito importante para as Forças Armadas Brasileiras possuírem drones, melhor drones possível, né? Nós estamos vendo na guerra da Ucrânia aí o que os drones estão fazendo. Eu vejo que essa é uma capacidade que o Brasil precisa ter, e achei essa informação aí, que os testes com os drones armados da ExmoBots, o drone Nauru 1000, que está cedido ao Exército, que o Exército Brasileiro comprou, serão testados já no ano que vem. Então, fechando com essas duas boas notícias para a indústria de defesa brasileira, porque um país forte precisa de indústria de defesa forte. Fecho mais o Conexão Gel 294, agradecendo aí o apoio de vocês. Não esqueçam de deixar um like, deixem um comentário no YouTube, compartilhem com seus amigos, me ajudem a divulgar no canal. Excelente final de semana, boa semana, até a próxima sexta-feira.